Isso, essa é a minha função, essa é a minha missão. Então, feita a minha missão, eu me libero. Eu me libero, né? Alguém quer falar? Falar, Carla. Gil. Então, hoje mesmo convidei uma grande amiga para participar do círculo e ela disse que vai fazer, né? Vamos ver. Mas aí eu tive exatamente a experiência que você está falando, assim, a maioria das mulheres não sabe como é que funciona o círculo. Então, eu fiquei justamente explicando como é o círculo, né? E o que eu volto, coloco aqui, que eu acho que se alguém, que isso contribui bastante para as pessoas entenderem, né? Que o trabalho seu, na minha visão, ele ajuda muito as mulheres, principalmente as mulheres do mundo contemporâneo. O que eu quero dizer? Hoje em dia, a mulher, ela meio que nega o seu feminino, porque, obviamente, a gente veio de um mundo massacrado, onde as mulheres eram objetos, onde as mulheres foram estupradas, onde as mulheres... então, meio que inconscientemente, as nossas últimas gerações vêm trazendo a raiva de ser mulher e, ao invés de se empoderando no seu lado feminino, elas vêm assumindo um lado masculino distorcido, né? Então, eu falo que esse para mim, o grande trabalho que você faz é fazer a gente encontrar dentro da gente o sagrado feminino, que as nossas ancestrais perderam de alguma forma, talvez por essa distorção que o mundo vivenciou, e também integrar o sagrado masculino dentro do coração da gente, porque hoje o que a gente tem é uma grande raiva do mundo masculino, né? Ou um pavor, um medo, não são sentimentos de amor. E a gente não enxerga que a gente tem, né, como já diria Ney Matogrosso, o ser masculino e feminino, tudo ligado, né? Então, eu acho que você consegue, então, com o seu trabalho, reconhecer o que você é de fato. Obviamente, isso leva tempo, cada um tem a sua experiência, mas você traz um trabalho que de uma maneira, faz com que a gente se reconecte com as coisas importantes do sagrado feminino que ficaram perdidas no tempo e no espaço. E que a gente traga um amor divino até, um amor mesmo grande pelo mundo masculino, porque hoje a gente não tem mais isso. Isso não existe dentro do coração das mulheres, pelo menos das que eu conheço. Eu nunca conheci uma mulher, eu não me lembro de uma mulher que não tenha nenhum ressentimento a respeito dos homens, que não tenha vivenciado situações de abuso, mesmo no momento de hoje, que a gente, né, obviamente tem leis, tudo é mais fácil, é outra realidade, mas ainda assim, né, uma que, se não foi o pai ou se não foi os tios, teve pessoas que, enfim, falou que você era menos porque você não era homem, ou que você não é bonita como você deveria, ou whatever, né? Então, eu falo que são uma série de abusos morais que a gente vivencia e que o círculo ajuda a gente a se conectar e deixar isso, tipo, mudar a vibração. E uma das coisas que, para mim, nesse período de pandemia, o último círculo, todos os círculos, você sabe, eu te acompanho há muito tempo, todos os círculos que eu participei tiveram cada um uma importância, mas eu falo que ele começou ali, acho que em novembro, não me lembro direito, mas eu estava num momento muito difícil, de um período de começo de pandemia, a gente vivenciou quebras eu tenho negócio próprio, vivenciei quebra, tive que ajudar pessoas, manter, enfim, eu acabei me desconectando de mim e ajudando outras pessoas, e a hora que eu olhei para mim no espelho,
eu não me reconhecia. Então, assim, em questão de 5 meses, 6 meses, eu falava, meu Deus, quem tá aí? Né? Então, foi um círculo que eu considerei muito importante, porque ele me ajudou a voltar para mim e não me perder no que a gente, né, aqui dentro do círculo chama o círculo da raposa, né? Voltar naquelas questões de que nos levam para outros momentos que não fazem mais parte do agora. Eu acho assim, eu sou super grata, como a Tamires falou, assim, você tem uma assertividade com as questões da gente que não tem em lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que participa de muitas coisas. Eu participei de várias constelações, eu faço círculos de roda indiana, eu estudo terapias, eu vou para várias coisas, mas o trabalho que você faz, ele traz a gente tanto para o ser da gente, que é algo que eu nunca encontrei, eu acho maravilhoso, eu recomendo assim muitíssimo. É algo realmente incrível, porque o melhor de tudo é você entender um pouco o que a Tamires disse, que é assim, a gente mesmo é que escolhe as ciladas que a gente entra, né? Só que até a cultura de hoje faz a gente olhar essa questão como o outro. Ah, mas é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa de nanã, tipo, se redimir da responsabilidade. E, na verdade, Uhum. não é sorte, coisa nenhuma. São as suas escolhas e as consequências daquele caminho que você escolheu, né? Então, eu acho que essa consciência é impagável, né? É uma coisa assim que a gente. E mesmo, por exemplo, né, eu venho acompanhando há mais de, sei lá, 4 anos, 5 anos o trabalho, ainda assim, de repente, 6 meses são suficientes para você voltar e se perder de novo. Então, eu acho que as rodas são, para mim, elas são fundamentais para me manter. É uma terapia, não é uma terapia no sentido de um psicólogo, mas ela é uma terapia, para mim, holística, que faz eu me centrar, não me perder em caminhos bestas que, né, os desafios trazem para gente. Então, assim, acho que eu sou, assim, uma grande fã do seu trabalho, sou realmente. Se tem um melê que eu fiz na minha vida, foi que eu demorei 2 anos para ir atrás de você. Eu te assisti, eu fiquei te assistindo por 2 anos até criar a coragem e ir. Se eu falo assim, né? Se eu tiver uma coisa de arrependimento é essa, porque eu não fui antes, né? E sim, óbvio, cada um tem seu tempo, mas esse é uma realidade, acho que sou muito grata a tudo que você faz aí, espero que você continue por muitos anos. Vou, Gil, muita gratidão. A Gil fez tantas mudanças também, né, Gil? Se a gente pegar um vídeo lá, todas nós, eu também, de 3 anos atrás, Jacareí, né? O círculo lá de Jacareí, que aí veio para a subida da montanha, não foi? Isso Quanta mesmo. coisa eu passei, quanta coisa vocês passaram. E você falou uma coisa muito assertiva, que é o alinhamento do masculino e do feminino. Teve um alemão que foi meu mestre de constelação familiar, o Bernard Izzard. O Bernard, quando ele me viu pela primeira vez, ele olhou, muito sensitivo ele, e ele olhou para mim, a gente estava conversando, e ele falou para um rapaz assim: a Carla, ela tem um trabalho a fazer, ela vai equilibrar o masculino e o feminino das pessoas. E eu falei, naquela época, gente, eu fazia sabonete, eu não tinha noção do que era masculino e feminino, né?
E eu estava indo falar com o Bernard, porque ele estava no Brasil, num lugar que eu conhecia, as pessoas me falavam, vai falar com ele, porque eu estava começando a fazer uma coisinha com umas pedrinhas, que era constelação familiar, e eu não sabia que era constelação familiar. Eu intuí, eu tive um sonho de mexer com as pedrinhas e tal. E o Bernard falou isso para mim, ela vai alinhar o masculino e o feminino das pessoas. E para fazer isso nas pessoas, eu fiz em mim. Eu alinhei o masculino e o feminino, tomando a minha mãe, tomando meu pai, né? Eu tinha ódio da minha mãe, eu tinha muita mágoa do meu pai, então eu rejeitava o masculino, eu rejeitava o feminino, eu rejeitava a mim mesma. E eu fui transformando e curando tudo isso em mim. E por isso eu tenho uma propriedade muito forte de fornecer para a pessoa um campo onde ela pode acessar e equilibrar e harmonizar o masculino e o feminino dela. Isso é real, né? Isso é real. E é muito interessante o que você percebeu também, que uma parte muito forte do meu trabalho é alinhar o nosso masculino. Porque nós rejeitamos o masculino, sim. Nós temos muita raiva do homem, porque dentro de nós moram muitas antepassadas. E não basta nós trabalharmos só o nosso feminino, porque nós não vamos tomar posse da nossa coragem, confiança e ação, que são energias masculinas. Tomar posse da nossa raiva proativa e produtiva, que é uma energia de força. Então, o que eu vejo muito são mulheres que às vezes trabalham o feminino, 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 mas não saem do lugar, porque não trabalham o masculino, o alinhamento com esse masculino. Então, nós precisamos dos dois, da mesma forma que a gente precisa da mãe e do pai dentro da gente. Do masculino e do feminino, que são masculino e feminino dentro da gente. E a gente vai olhar o quanto alinhamento ou rejeição a gente tem com a nossa mãe, ou o quanto alinhamento e rejeição a gente tem com o nosso pai. Né? E a gente trabalha muito isso aqui, que não tem como a gente encontrar o divino dentro de nós, a deusa dentro de nós, se a gente não acessar o nosso pai e a nossa mãe, né? Então é muito interessante essa sua percepção, que é realmente o que eu faço, né? Propositalmente, e também catucar a onça com a vara curta, né? Mexer com vocês, provocar às vezes até raiva, raiva de mim, raiva de se expor, raiva de estar vulnerável, e mexer com essas energias todas para que a gente vença tudo isso dentro da gente. E trabalhar com a criança interior, muito, muito, muito com a criança interior. E com as perguntas, e com as escolhas do que a gente quer. Né? Ter a coragem de ser a gente. É isso mesmo. E esse círculo de 21 vai arrebentar, porque eu tô toda, né? Eu tô me achando. Então não tem como ser diferente. Não tem, gente. Cada vez a gente vai encontrando mais as nossas potências. Você sabe que a minha amiga, né? E a gente para ela da integração, emanando isso, né? Desculpa, Carla. A acho que está um delay aqui, eu acabei falando em cima de você. A maioria das mulheres, deixa eu abrir aqui esse meu vídeo. Acho que eu não estou ouvindo direito. Não todo, ô bichinho chato. De fome. Morrendo de fome. Então, assim, mas é isso mesmo. Gil,
você Eu falou... ia te contar, você está ouvindo? Tô? Pode falar. A minha amiga, quando eu contei para ela da integração do masculino e do masculino sagrado dentro da gente, aí ela me contou uma história, o pai dela faleceu recentemente, descobriu que o pai dela era extremamente organizado com os negócios dele, e a mãe dizia que ele era um fiasco. E como ele faleceu e eles foram atrás de, né, encerrar todas as coisas e resolver, ela percebeu que, na verdade, a mãe fazia toda uma história que não tinha nada a ver com o pai, né? Então, ela sempre achou que ele era um cara ruim nos negócios, e agora que ele faleceu, ela foi descobrir que ele fazia tudo direitinho, ele tinha tudo organizado, ele não... Então, é isso que aí eu falo, né? Como a gente tem, infelizmente, a visão das mães que vem com esse masculino já distorcido. Sim. E a gente carrega junto, né? Isso é alienação parental. Pessoas da nossa idade, por exemplo, nessa média de 30 a 50 anos, como os mais novos também, tem muita alienação parental do pai, né? Eu também fui alienada, a maioria de vocês aqui, porque as mulheres que eu atraio e as mulheres que se atraem a mim para o meu trabalho, normalmente elas são alienadas do pai, né? Porque eu tenho essa força de corrigir isso. Então, muitas de nós vêm com essas questões de consideram o masculino fraco, o masculino que não é bom. Ah, meu pai não é bom, meu pai não foi bom, porque meu pai era isso, a minha mãe é boa, minha mãe fez tudo sozinha, minha mãe criou a gente, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, vira uma mulher fálica, uma mulher masculina, né, que se arroga para o pai, se colocando melhor do que o homem. Então, traz muito esses conteúdos também. Gente, eu vou abrir para mais uma mulher, se quiser falar algo, e a gente encerra, tá? Posso falar, Carla? Ai, ok. Se tiver duas, pode ser duas. Eu aguento. Estou com uma fominha, mas eu aguento. Até 3 eu aguento. Me deu uma fome. Eu estou fazendo as lives, falando, e não comi. Fala, Adelina, querida. Diga, Então, mulher. Carla, eu estou muito feliz, né, de ter participado desse ciclo de mulheres, de meninas, né, de anciãs, né, porque cada momento eu me sentia de uma maneira, e acho que todas vocês, e a sua entrega, assim, sabe, Carla, é um trabalho de consciência, de alma, de coração, me ajudou muito nesse ano de 2020, né, nesse desafio. Então, assim, eu senti também essa coisa de alinhar o masculino com o feminino, onde você não exclui nada, ao contrário, tudo pertence, né, naquela consciência. Então, assim, para mim foi um presente, assim, um investimento que eu dei para mim mesmo. Entrei em conexão com a minha essência. Os banhos, para mim, assim, foram maravilhosos, assim, sabe? Muito curativos. Eu fazia já a limpeza com Ho'oponopono já há muitos anos, mas eu senti uma diferença energética muito grande no meu corpo, de estar mais leve, e também o soltar fez uma grande diferença, assim, sabe? Soltar. E nesse grupo eu me senti assim, você assim, é uma pessoa assim, que nos acolhe muito na sua amorosidade, na sua firmeza, nos acolhe muito e ao mesmo tempo você solta. Então, assim, eu tenho dificuldade, assim, às vezes, de me expressar em grupo, mas com você eu me sinto muito à vontade, porque a gente não sente que a gente é julgada em nenhum momento. Você acolhe, assim, com muito amor, né? Então, para mim, assim,
me ajudou muito como pessoa, na minha essência feminina, como terapeuta. Então, eu já conheci o seu trabalho, mas nunca tinha participado assim de um ciclo. Então, assim, eu recomendo para todas as mulheres que querem fazer um trabalho assim sério mesmo, de autoconhecimento, a nível de alma, de uma limpeza profunda, e de a gente ser mesmo, darmos a permissão de sermos quem somos. Nós estamos aqui para ser felizes, né? Acolher a nossa criança e seguir para a vida. Então, te agradeço muito, né? E mesmo que eu não participe de outros ciclos, você vai estar sempre dentro do meu coração, né? Na sua essência feminina, com o meu feminino, e honrando o seu sistema. Então, assim, muito lindo. Agradeço todas as meninas também. Muita gratidão, querida. E a todas nós, né? Porque um círculo de mulheres é um círculo de mulheres, né? Salve os nossos caldeirões, salve os nossos úteros. Muita gratidão. Muita gratidão. A sua cura é a minha cura. Fala, Isabel, querida. Diga. Então, boa noite. E assim, para mim foi uma divisão de águas brutal na minha vida. Eu já sigo a Carla há muitos anos. A Carla foi responsável pelas minhas curas profundas que eu tinha, e foi com os vídeos da Carla que eu me curei. Então achei que era bom entrar neste ciclo, ainda sem saber a dimensão que isto podia ter na minha vida. E assim, Carla, foram tantas coisas a mudar, tantas, de semana a semana, que é impossível eu estar a dizer o que é que foi, mas a vida sempre nos faz, ou sempre traz movimentos, e quando nós vamos fazer esses movimentos é que percebemos o quão diferentes é que estamos. Diferentes para melhor. As pessoas de fora dizem, mas tu estás diferente, porque realmente estar na sua energia, estar no seu ciclo é uma coisa do outro mundo. Portanto, eu estou muito grata. Ninguém sai das minhas consultas sem os seus vídeos, ninguém sai, porque realmente a Carla é o exemplo que eu tenho de mais honesto que há para a cura de mulheres. Portanto, eu estou muito grata à Carla, muito gratas às minhas colegas, que também são um exemplo de quão é bom e quão é gratificante realmente esta entrega, porque recebemos sempre muito mais do que aquilo que damos. Muito obrigada, Carla, e muito obrigada ao grupo. Muita gratidão. Obrigada. Querida. Salve as mulheres. Muita gratidão, Isabel. Sim. Tá brilhando. Muito maravilhoso. Diga, Cíntia, querida. Eu gostaria de agradecer muito. Eu quero saber do seu sítio, em Salvador. Pois então, eu conheci você através dos vídeos e fui ouvindo, me apaixonei pelo Ho Oponopono. Até então, eu não tinha noção da dimensão que era o Ho Oponopono na vida de um ser humano. Na minha, fez uma diferença muito grande, porque eu comecei a enxergar em mim o quanto de raiva, de mágoa, de ressentimento que eu tinha, e da minha mãe e do meu pai. Tive uma alienação parental muito forte, porque cresci pensando que meu pai não me quis porque eu era mulher, porque foi assim que foi passado para mim. Enfim, e depois que eu comecei a assistir seus vídeos e fui participando aos poucos, fui para a vivência, que para mim foi uma experiência muito profunda, saí muito mexida, precisando integrar um monte de coisa, crença, como disse você, muita crença religiosa, que foi trabalhado naquele círculo, aquele dia, a maioria das mulheres estavam ali com a mesma egrégora. Enfim, e participar desse círculo, para mim, foi um divisor de águas também, no sentido de a forma espontânea e autêntica que você fala,
das suas experiências aliada com a teoria do sagrado feminino, do sagrado masculino, da constelação, do Ho Oponopono, mexeu em mim, nasceu em mim uma força, uma compreensão de ampliar tudo que eu falsamente achava que estava tudo certo, que eu tinha perdoado, que eu já tinha feito muita constelação, que eu já tinha feito muita terapia, que eu já tinha mexido com muita vivência e que estava tudo arrumado. Aí você me fez perceber que era tudo uma ilusão e uma falsidade. E eu percebi em mim a covardia que eu tinha e ainda tenho dificuldade de me posicionar no meu masculino. E através dos seus diálogos, da sua força, do seu incentivo, brotou em mim essa energia que eu acho que eu nunca tinha tido contato dentro de mim, de verdade. Eu não tinha contato com o meu masculino. Meu masculino, ele foi praticamente apagado. Eu não sei dizer exatamente, mas a força, a energia, né? E aí, nesse círculo e nas suas falas, porque a maneira que você coloca mostra para a gente, porque é autêntica, sincera e muito sábia, o quanto é possível olhar para dentro da gente, ampliar a consciência e ser nós mesmos. E saber que há algo belo dentro de nós, de cada uma de nós, para nascer e para fazer a diferença na nossa vida, sendo a nossa individualidade. E isso você me fez ver e ampliar. E eu sou muito grata a você e a todas as mulheres. Gratidão mesmo, de coração. Ó, Caldeirão, que lindo, Cíntia, muito maravilhoso ouvir esse acesso, né, que você teve a você. Peraí, Sansão. Acesso que você teve à tua essência, né? Desce, fica bonitinho. A tua essência. E saiu do medo para a coragem, né? A coragem de se ver, a coragem de ser você, e agora a coragem de tomar as ações, não é?